Bom dia, pessoal. Bom, agora nós vamos fazer, os exercícios do módulo 12. Aula considerado aula 3 e aula 4, acústica, módulo 12. Vamos começar por esse primeiro exercício aqui, tá? Vou resolver em caneta azul. Então vamos ler o texto. Essa questão caiu na PUC, Rio Grande do Sul. O eco, agora ele está falando do eco, né? Que é aquele tempo de 0,1 segundo. Você lembra que eu falei para vocês? O tempo de 0,1 segundo para o som chegar até o ouvido do cara, o som refletido, né? Se ele passar de 0,1, ou seja, se ele for 0,1 segundo a mais, se ele for 0,1 segundo e passar de 0,1 segundo é eco, tá? Então, o mínimo tempo é 0,1 segundo. Geralmente, passou de 0,1 segundo, gera o eco. Bom, o eco é um fenômeno que ocorre quando um som emitido e seu reflexo em um anteparo é uma parede, tá? São percebidos por uma pessoa com um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Então, 17 metros. Perfeito? Na água, em que a velocidade de propagação do som é 1.600 metros por segundo, detalhe, pessoal, o som, olha que bacana, o som no ar, ele tem essa velocidade. O som na água é essa velocidade, quase de 4 a 5 vezes maior, né? Então, na água, a velocidade é maior, tá, do som, enquanto no ar é 340. Bom, ele quer saber o seguinte, essa distância precisa ser de quanto? Então, quanto que precisa ser essa distância para nós termos um eco dentro da água? Essa é a pergunta da questão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos colocar assim, esse exercício aqui não tem muita conta, porém um pouco de teoria, tá? Então, eu vou responder essa questão, vamos deixar essa folha aqui, então nós vamos responder essa folha aqui, vamos dar uma resposta assim, para a questão, essa questão. Há uma velocidade de 340 metros por segundo, que é no ar, vírgula, o som precisa de 0,1 segundos para ir e voltar. Esse é o tempo mínimo para gerar eco. Tempo mínimo. Só que assim, como que a gente chega nesse tempo de 0,1 segundo? Para você descobrir a distância, né? Quando você tem o tempo de 0,1, eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Perfeito? Vou fazer uma continha aqui. Se a velocidade é 340, o nosso ΔS, nós vamos calcular que é a distância do som que ele percorre até chegar no ouvido da pessoa. O tempo é 0,1. Passa o 0,1 multiplicando. Então, o ΔS vai dar 34 metros. Só para você entender, né? Se você tiver uma pessoa aqui, só para você entender o esquema, ela emite um som. E aqui você tem uma parede. Certo? Você tem uma parede aqui. E essa distância, o som ele vai, bate no anteparo, não é isso? Bate no anteparo e retorna. Vai e volta. E chega até o ouvido da pessoa. Essa distância aqui, para gerar eco, tem que ser no mínimo de 17 metros. Por isso que nós calculamos aqui
deu 34 metros, certo? É 17 para ir e 17 para voltar, 34 metros. Aí você tem o eco. Por isso, quanto mais distante, né, você grita, o anteparo está mais distante, vai aumentar a distância, vai gerar eco. Você tem dois sons, o som direto que você ouve saindo da sua boca e o som refletido, né, que chega até seu ouvido no intervalo de tempo superior a 0,1 segundos. Tá? Aqui no caso, se a gente considerar 17 metros, o tempo desse som ir e voltar e chegar no ouvido do cara é 0,1 segundo. Tá? Então já é considerado eco. Se eu distanciar mais ainda, aí que vai dar um eco maior, né? Tudo bem? Então, para ir e voltar. Ponto. Agora eu vou continuar. Vou escrever aqui embaixo, tá? Esse intervalo de tempo, que é o 0,1 segundo, necessário ao cérebro para distinguir, certo? Os sons de ida, que é emitido, e de volta. O som de volta, vamos dar uma quadrada aqui, ó, o som de volta é o eco. Ponto. Então, isso aqui é se o cara falar, o som vai e volta, isso aqui é no ar atmosférico. E dentro da água? Dentro da água, você acha que a distância é 17? O que você acha? É isso que ele quer saber, dentro da água, quanto de distância tem que estar você ao anteparo dentro da água. É 17 metros? Não, porque a velocidade não é 340. A velocidade é 1.600 metros por segundo, a velocidade do som na água. Agora nós vamos calcular na água, certo? Vou virar a folha aqui. Vamos pegar uma outra folha em branco. Essa caneta aqui é forte, olha como que fica, tá vendo? Não tem problema não. A gente fez um caso aqui no ar, tá? O que acontece? Agora na água. Já na água, o que acontece na água? Há uma velocidade, tá vendo? Ele é bem teórico, de 1.600 metros por segundo, certo? 1.600 metros por segundo. A distância percorrida, será de 2 pontos. Eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá vendo? Agora eu vou fazer a conta usando a velocidade do som na água. Vai ficar 1.600, que é a velocidade, igual a ΔS. O tempo para gerar eco é no mínimo 0,1 segundo. Passa multiplicando, certo? Então, o meu ΔS vai dar 160 metros. Tudo bem, pessoal? 160 metros. Beleza. Fiz a conta. Vamos continuar explicando aqui. Como essa distância é de ida e volta. A pessoa deve estar a uma distância do anteparo, de 160 dividido por 2, 80 metros. Tá aí, pessoal. Então, dentro da água, a pessoa, né? Que nem você pega aqui, você desenha a pessoa aqui rapidinho, só para vocês entenderem, ó. O anteparo está aqui. Emite o som, ó.
Aí retorna o som. Até chegar no ouvido da pessoa. Essa distância aqui, ela tem que ser de 80 metros. Beleza? Dentro da água, tá? A distância é maior para gerar o eco. E ao contrário do ar, que é 17 metros. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho, né? Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa C de cebola. Bom, nós fizemos uma questão que envolve cálculo de movimento uniforme e entendimento de eco. Tudo bem? Entender eco, que é uma acústica, né? Está dentro do conteúdo acústica. Beleza, fizemos essa questão. Agora eu quero fazer uma outra questão com vocês. Deixa eu dar uma organizada na papelada aqui. Então a questão 2 está feita. Vamos por aqui. Agora eu vou fazer com vocês a questão 3. Essa questão 3 aqui, vamos colocar aqui, fala do morcego, tá? Então essa questão ela até explica como que funciona o ultrassom, né? Que o morcego ele libera, né? Então vamos lá, vamos ler o texto. Esse aqui eu vou fazer com caneta vermelha. Os morcegos, tá? Aqui os morcegos. Tá bem quadrado aí a questão, né? Ó, os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biosonar ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou o desvio de obstáculos. Para isso, ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros do objeto. Então, a distância aqui já é 5 metros do objeto, com uma frequência de 100 kHz. Então, nós temos a distância e temos a frequência. E comprimento de onda de 3,5 vezes 10 a menos 3. Comprimento de onda. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, ou seja, permanência da sensação auditiva desses mamíferos voadores é, vírgula, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui é que é folha 5. Voadores é aproximadamente. Então, ele quer o tempo. Tá? A pergunta é, ele quer o delta T. Então, o que nós vamos fazer nessa questão? Vamos colocar assim, ó. A velocidade, vou aproveitar aqui, ó. A velocidade do ultrassom que o morcego emite, né? A velocidade do ultrassom é 2 pontos. V é igual a lambda vezes F. Eu sei que a velocidade é igual. O lambda, ele dá, é 3,5 vezes 10 a menos 3, que é o comprimento de onda. A frequência, ele também dá. Vamos ver a frequência? Ó, a frequência aqui, ele dá 100 kHz. 100 kHz é 100 vezes 10 a menos 3 Hz. 100 vezes 10 ao cubo, desculpa. Quilo significa 10 ao cubo. Perfeito? Então vamos colocar aqui, né, no cantinho aqui, no canto aqui da conta aqui. Vamos colocar assim, bonitinho, ó. A frequência é 100 kHz. Tá? Só que nós não podemos calcular em kHz, temos que transformar. É 100 vezes 10 ao cubo Hz. Porque quilo equivale a 10 ao cubo. Aí você vai colocar aqui 100 vezes 10 ao cubo, que é a frequência. Vou calcular a minha velocidade. 10 a menos 3 com 10 ao cubo, você elimina, né? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, não tem a base 10, ela some aqui da matemática. Sobrou só o 100. Aí você vai multiplicar o 100 com 3,5. 3,5 vezes 100 dá 350, tudo bem? 350 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do ultrassom do morcego. Tá? Calculei a velocidade do ultrassom. Agora, o que eu vou fazer? Se o objeto está afastado do morcego 5 metros, então vamos desenhar aqui a situação. Vamos aproveitar aqui o cantinho. Para um objeto afastado
5 metros, o ultrassom, que é do morcego, né, precisa viajar para ir e voltar. Então, quando ele emite o som, vai até o obstáculo, né, até o objeto, e retorna, aí ele percebe, opa, tem um obstáculo na minha frente, eu vou desviar. Então, ele percorre 5 mais 5, ele percorre 10 metros. Então, ir e voltar, um total de 10 metros. Beleza? Então, aplicando a equação da velocidade, para o movimento uniforme, certo? Então nós vamos aplicar a equação da velocidade para o movimento uniforme, vírgula, temos 2 pontos. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do morcego é 350. A distância que esse ultrassom tem que percorrer é 5 para chegar até o objeto, e o reflexo, né, a reflexão, o som refletido tem que retornar, não dá mais 5, para chegar até o que? A sensibilidade do morcego. Então, o ΔS é 10, dividido pelo ΔT. Aí, você vai calcular o ΔT. Passa o ΔT para cá, multiplicando, e desce o 350, dividindo. Então, como que vai ficar essa continha? ΔT é igual a 10 dividido por 350. Corta os 2 zeros. Pessoal, se você dividir 1 por 35, você vai chegar no valor 0,03 segundo. Então, esse aqui é o tempo que leva para o morcego perceber que na sua frente existe um obstáculo, um objeto. 0,03 segundos. Bem bacana essa questão, hein? Essa questão aí também envolve o entendimento de eco, né? Que é a ida e volta do som, né? Então, a resposta é 0,03 segundo. Se você olhar aqui na questão, tá? Vamos ver aqui. A alternativa correta é a alternativa C de cebola, pessoal. Perfeito? Então tá feito aí a questão 3 da Federal de Goiás. Então, outra questão de vestibular, tá? Feito com vocês aí. Agora eu quero fazer último exercício, tá? Para a gente fechar a programação da nossa aula 3 e 4 e terminar a apostila com chave de ouro, tá? Uma outra questão aqui, essa questão caiu no Enem, tá? Não fala a data, mas caiu no Enem. Tá na página 315, desenvolvendo habilidades, exercício 3. Então eu vou fazer com calma com vocês essa questão, que também não foge muito dos outros exercícios. Provavelmente nós vamos ter que calcular a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas enfim, vamos ler o texto. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados, né, por no mínimo 0,1 segundo. Olha o tempo de 0,1 segundo, né, que é o tempo mínimo para gerar o eco. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Gente, a gente fez o exercício que é o primeiro. Qual que é a resposta? 17 metros. Se você souber já de cabeça que a distância tem que estar a pessoa do anteparo 17 metros, né?
para poder gerar o eco, que é a distância mínima, você já vai lá e marca a alternativa 17 metros. Mas vamos fazer a continha para chegar no 17 metros, para vocês verem? Vamos fazer a continha. Então vamos lá, vamos fazer a continha aqui. Eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Então, no caso, você tem aí o sonar, né, que é um equipamento eletrônico, que tem que chegar aí até um ponto. A gente pode considerar uma pessoa, a gente pega como exemplo uma pessoa que emitindo som. Aqui você tem o anteparo, certo? Você tem o anteparo aqui, perfeito? Emite o som, o tempo, a gente já sabe que o tempo é de 0,1 segundo, a velocidade é 340 metros por segundo. Gente, é fácil demais, ó, vai e volta, né? Aí você tem o retorno. Vou fazer em laranja, você tem o retorno do som, ó, que vai chegar até o ouvinte aqui. Tá? A gente usou uma pessoa gritando, né, em uma parede aqui, como exemplo, tá? Que dá para também fazer como exemplo assim para fazer o exercício número 3. Gente, velocidade, o ΔS, eu vou copiar de novo aqui, ΔS sobre ΔT. A velocidade é 340. O ΔS anda para cá e volta para cá, então é D, vamos chamar isso aqui de D. Então ele vai andar e vai retornar para você gerar o eco, então é 2D, tá? Porque é D, depois volta mais D, tá? D mais D, 2D. O tempo é de 0,1. Passa o 0,1 multiplicando, vai dar 34, que é igual a 2D. Aí você passa o 2 dividindo, quanto que vai dar a distância? 17 metros. Perfeito, pessoal? Fácil ou não? Então, é uma questão que caiu no Enem, hein? Se você souber a parte teórica do eco, que é 17 metros, né, a distância mínima para gerar o eco de uma pessoa gritando até um obstáculo, tem que ser 17 metros, você não precisa nem fazer conta. Tá vendo? Você já vai lá e marca a alternativa A. Desde que a velocidade seja 340 metros por segundo, tá? E ele expõe para você que o tempo é de 0,1 segundo. Aí você já marca 17 metros. Tudo bem, pessoal? Pessoal, encerramos aí a apostila 12, tá? Não tem lição de casa por enquanto, tá? Eu quero dar um tempinho para vocês aí, porque vocês tiveram uma atividade para entregar, né? Mas aí, na próxima apostila, nós vamos começar a marcar alguns exercícios para vocês fazerem aí, tá? Para ir treinando. Pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.